Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan, da Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade Carangola. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre os impactos da Covid-19 sobre a conservação da biodiversidade. Bem, antes disso, é interessante, por mais que nós vamos tratar sobre conservação da biodiversidade, nós estamos falando de tragédias humanas, então a prioridade no momento é conter a pandemia e salvar vidas. Fique em casa, se tiver que sair, se proteja, pessoal, o máximo possível, tá bom? Bem, além disso, é importante ressaltar também que nós somos responsáveis diretos por pandemias como essa, devido à nossa relação tóxica com a natureza, tá? Só que isso será um assunto para um outro vídeo. Neste momento, a nossa ideia é responder a seguinte pergunta: como a Covid-19 tem afetado a biodiversidade e a nossa capacidade de conservá-la? Beleza? Então, olha só. Nesse vídeo nós falaremos sobre efeitos negativos e positivos durante e pós-pandemia e vamos separar em efeitos sobre a área do conhecimento e os biólogos da conservação e efeitos sobre a biodiversidade em si. Beleza? Então, vocês podem buscar esse artigo aí da Biological Conservation, publicado pelo próprio corpo editorial, em que está bem nessa estrutura que eu vou usar aqui nesse vídeo. No entanto, eu inseri algumas coisinhas a mais, como por exemplo o cenário brasileiro no momento. Vamos lá. Então, quanto aos efeitos sobre a área e os biólogos da conservação, a gente tem o problema, o impacto sobre a formação de novos pesquisadores e gestores. Praticamente todas as instituições estão fechadas, algumas estão desenvolvendo trabalho à distância, online. Isso está travando e afetando diretamente uma série de cursos, treinamentos e a formação de novos pesquisadores e gestores na área de conservação. Além disso, uma série de decisões na carreira do biólogo da conservação, do estudante que pretende trabalhar com a conservação principalmente, está sendo afetada nesse momento. E aí, faço uma pós, procuro um emprego. Estou sem emprego, vou fazer consultoria. Cadê a consultoria? Não estamos tendo trabalhos nesse momento. As ONGs estão paradas, algumas bolsas estão paradas. Né? Então a gente acaba tendo uma redução no pessoal no campo da conservação. O número de pessoas acaba sendo reduzido. Muitos desistem dessa área. Não só dessa área, como isso é um problema em todas as áreas nesse momento, tá, pessoal? Mas aqui a gente está trazendo o foco para a conservação. Além disso, a manutenção das pesquisas propriamente ditas estão sendo afetadas, como por exemplo, devido aos grandes cortes e redução em financiamentos, bolsas, entre outros. Tá? Então, uma série de TCCs, mestrados, doutorados estão travados ou tiveram que ter etapas canceladas devido à pandemia. Por exemplo, estudos laboratoriais que demandam acompanhamento diário, tá? Esses estudos podem ser perdidos ou diretamente afetados pela pandemia, pela ausência de revisão, né, de visitação. O mesmo se aplica a pesquisas de campo. Devido à restrição do deslocamento, uma série de dados temporais, por exemplo, uma espécie que precisa ser monitorada diariamente, semanalmente, não tem como realizar esse trabalho neste momento. Então, uma série de dados temporais e estudos de campo que estavam programados já vão ser afetados. Espécies que têm comportamento sazonal, que essa época estariam ativas, as pessoas não estão podendo ir para campo acompanhá-las. Então, também é um efeito negativo. Além disso, algumas convenções, como por exemplo o Congresso Mundial da IUCN, a Conferência do Clima, a Convenção da Diversidade Biológica, tiveram que ser adiados. Então, uma série de relações entre os governos extremamente urgentes e importantes para a conservação tiveram que ser adiadas nesse momento. Tá? E também é um impacto negativo sobre a conservação da biodiversidade. Já tem um impacto positivo quanto à comunicação, né? O que a gente está fazendo nesse momento. Então, o caminho para a comunicação online ele ficou um pouco devido à necessidade, se tornou agora uma ferramenta extremamente útil, mais do que já era. Então, novas parcerias, projetos estão sendo desenvolvidos a partir dessa comunicação agora, e uma série de trabalhos remotos, como por exemplo no campo da ecologia teórica, meta-análises, cienciometrias, entre outros, estão sendo desenvolvidos. Já os efeitos sobre a biodiversidade hoje, as espécies mesmo, propriamente ditas. Uma série de registros aí têm sido observados em diferentes partes do mundo de animais silvestres invadindo as cidades. Pô, é legal, interessante, os bichos estão se deslocando mais, né? A redução da pressão antrópica está fazendo com que eles se desloquem, mas isso na verdade eu entendo como um impacto mais negativo do que positivo, tá? Está mostrando para a gente o quanto nós somos invasivos e reduzimos o deslocamento das espécies, mas também nos está pondo em contato direto com animais silvestres em certas relações, tá? Então, pessoal, isso é arriscado.
né? A pandemia, ela, na verdade, pode ser uma ameaça para a biodiversidade. Se a gente pegar exemplos como este aí, ó, do tigre lá do zoológico de Nova York, o primeiro a testar positivo para o coronavírus, né? Depois outros grandes felinos também. Então imagine uma espécie nativa se contamina devido ao contato com o homem, a proximidade, vai lá, mexe no lixo numa cidade, se contamina e leva isso para uma unidade de conservação, em que já tem uma população pequena, já está ameaçada de extinção. Isso é uma carta de extinção, tá, pessoal? Então, obviamente, esses vírus, o coronavírus, o Covid-19, o SARS-CoV-19, né, o SARS-CoV-2, o Covid-19, ele está nos afetando, a espécie humana, o Homo sapiens. No entanto, ele também pode contaminar algumas outras espécies, tá? Isso, obviamente, a gente vai descobrir com o passar do tempo. Bem, em ecossistemas terrestres, né, a redução do impacto antrópico pode ser benéfica em unidades de conservação. Se você considerar que a redução das visitas está fazendo com que essas unidades de conservação estejam realmente protegidas. A redução do estresse da presença do homem pode favorecer algumas espécies sensíveis à presença humana. Né? Algumas aves podem ampliar sua distribuição, se deslocar, se reproduzir em áreas antes muito visitadas. Né? Isso é um fator benéfico. Por outro lado, essa ausência de visitas, né, o ecoturismo, que gera uma renda considerável para algumas unidades de conservação, por exemplo, está prejudicando principalmente a fiscalização. Tem alguns exemplos aí no mundo, na África, por exemplo, em que algumas unidades de conservação estão sendo invadidas por caçadores, devido à redução da fiscalização. Tá? Então, a caça e o comércio ilegal podem ser favorecidos nesse momento também. Bem, o desmatamento é um exemplo clássico aqui no nosso país, infelizmente, onde a redução da fiscalização, o afrouxamento de algumas leis, tem levado a um avanço gigantesco do desmatamento, especialmente na floresta amazônica. Né? Bem, em ecossistemas aquáticos, a redução da navegação global, seja ela em grande ou pequena escala, ela tem efeitos positivos também para a biodiversidade. Em Veneza, por exemplo, tem se observado golfinhos, cisnes, a água nunca esteve tão limpa quanto está agora, né? Além disso, o estoque pesqueiro pode ter um crescimento populacional nesse momento, uma recuperação, porque o número de pessoas indo pescar, né, em alto mar, por exemplo, reduziu significativamente. Então, isso pode ser benéfico para o estoque pesqueiro, para aquelas espécies que são consideradas pescado. Bem, no clima global de maneira geral, a gente está vendo uma série de registros de poluição atmosférica diminuindo, né, a melhoria na qualidade do ar. Depois podem pausar o vídeo, pegar essas reportagens e buscar para fazer uma leitura mais completa, tá, pessoal? Nós vamos discutir sobre isso agora. Mas eu trouxe alguns exemplos. Ó. Na China, né, que é dióxido de nitrogênio. Na Itália também. No entanto, pessoal, esses efeitos climáticos globais ainda não sabemos como eles têm favorecido a biodiversidade, porque ainda não deu tempo de mensurar isso. Tá? A pesquisa está um pouco travada, as pessoas não estão indo para campo ainda para ver, será que agora eu tenho mais indivíduos de determinada espécie após a redução de certo poluente, de certo enfim, qualquer tipo de gás do efeito estufa? Mas isso ainda pode ser avaliado. Então, até o momento, não temos uma resposta clara. Bem, essas melhorias que eu citei, pessoal, infelizmente, essas, assim como outras que eu não citei aqui, são melhorias em curto prazo e são temporárias. Então, o real efeito sobre a conservação da biodiversidade ainda é incerto, nós não sabemos. Tá? É muito rápido, é um tempo muito curto considerado a todo o tempo de poluição, a todo o tempo de degradação que já aplicamos sobre a biodiversidade. Tá? Então, comparado a esse tempo agora, é muito curto. Então, não dá para a gente saber realmente o real impacto, né? E se terá um impacto positivo. Mas essa situação tem ressaltado para nós o quanto nós somos impactantes e invasivos para a biodiversidade, né? Bem, como que será após a pandemia? A gente pode ter expectativas positivas e negativas. Positivas é que a gente pode ter alguns aliados a mais aí, principalmente os profissionais da saúde que há décadas vêm alertando quanto ao surgimento de zoonoses e a relação disso com a degradação ambiental, né? Além disso, algumas pessoas podem entender a relação ambiente-homem e doenças infecciosas e isso pode gerar uma redução da degradação do meio ambiente, tá? Assim como redução e até extinção de uma série de mercados de animais silvestres, como já está acontecendo em Wuhan, na China.
Bem, então as pessoas poderão perceber que esses serviços ecossistêmicos que são prestados pelas espécies são benéficos e que é necessário conservá-los. Bem, no entanto, as expectativas negativas superam em muito as positivas. Por exemplo, a contaminação de espécies, que eu já citei anteriormente, pode levar a declínios populacionais e extinções antes nunca vistas. Se a gente considerar, por exemplo, os primatas, têm uma similaridade genética muito grande com a nossa espécie, podem ser contaminados com a volta da presença humana nas suas áreas de vida, né? Também, será que terá recurso para a conservação no futuro, sendo que as prioridades globais serão basicamente econômicas, serão totalmente outras? Tá? Então é uma dúvida também. Será que a gente vai ter dinheiro para fazer pesquisa? E, pessoal, os impactos retornarão. Já estão retornando, porque uma série de países estão tirando as restrições de deslocamento. E esses impactos, infelizmente, serão mais intensos. Por quê? Os países precisarão tirar o atraso econômico. Então, o maior uso de recursos naturais vai levar a um maior impacto sobre diferentes campos aí, diferentes tipos de impacto sobre a biodiversidade. Então, infelizmente, pessoal, sem pessimismo, mas a expectativa é que nós sairemos piores dessa. O mais provável é que sairemos piores quanto à conservação da biodiversidade. Bem, o Brasil é o caos à parte, né, pessoal? Se a gente pegar aí uma série de notícias e coisas que estão saindo quanto ao desmatamento da Amazônia, flexibilização de áreas protegidas da Mata Atlântica, que já é um bioma extremamente ameaçado, o sucateamento, né, dos órgãos de fiscalização, IBAMA, ICMBio, e uma série de projetos de conservação, como por exemplo do mico-leão da cara dourada, estão sendo afetados devido à redução também de cortes aí de verba. Está trocando também, está exonerando chefes do ICMBio, está trocando muita gente e botando profissionais não capacitados, né, para esses tipos de atividade. Isso é um problema muito sério para a conservação da biodiversidade no momento. Bem, então a expectativa é que nós teremos um super fortalecimento do agronegócio, que já é extremamente forte, é mais de 20% do PIB do país há uma série de anos atrás aí, até hoje. E o agronegócio chegará como grande salvador da economia, né? E infelizmente isso vai levar a um avanço da fronteira agrícola maior do que já temos no momento. Tá? Então o desmatamento vai acelerar, as leis de proteção ambiental vão cair por terra, né? E por outro lado a gente vai ter um super enfraquecimento da conservação, porque a gente está tendo um sucateamento e um desmonte dos órgãos de fiscalização. Os projetos de conservação terão pouquíssima verba ou nenhuma para ser realizados. E as áreas de conservação no país estão sendo cada vez mais pressionadas por questões políticas, né? Então, pessoal, infelizmente, o cenário não é muito bom, principalmente no nosso país. Enfim, a nossa biodiversidade aqui nunca esteve tão ameaçada como está neste momento. Bem, ainda é cedo, né, pessoal, para a gente falar realmente este é um efeito positivo, este é um efeito negativo. Por quê? A gente não tem tanta pesquisa, não tem pesquisa ainda mostrando realmente a resposta de determinada espécie a determinada melhoria ou déficit, sei lá, o prejuízo em alguma condição ambiental. Tá? No entanto, os estudos que virão aí vão nos trazer respostas muito mais precisas sobre a conservação da biodiversidade. Então, pessoal, aproveita esse momento para conversar com as pessoas, né, e tentar relembrar elas de que a nossa relação com a natureza é que tem gerado pandemias como essa. Então, é extremamente importante você fazer com que elas entendam a ligação entre os ecossistemas saudáveis e o bem-estar da espécie humana. Beleza? Então, tentem falar com as pessoas, fazer a sua parte quanto a isso. Bem, muito obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail. É isso. Fique em casa, pessoal. Um abraço.